Bom, primeiro quero agradecer o convite e fico muito honrada em poder participar de um projeto como esse, que de fato resgata a história das pessoas ativistas LGBTs no Brasil. Eu nasci numa cidade do interior, na cidade de Remígio, vivi lá até os 16 anos, mas sempre quebrei as barreiras e o preconceito de assumir a identidade de gênero feminina. E depois eu vim para João Pessoa, onde eu vim em busca de trabalho, em busca de emprego, em busca de tentar sobreviver, porque aquela cidade, como travesti, já não me comportava, já não me cabia. Então eu vim para a capital e aqui eu fiquei trabalhando de empregada doméstica, de garçonete, trabalhei em farmácia, balconista, trabalhei de babá, tive vários empregos. E aí sempre me incomodava o fato de ser uma travesti, de sofrer todos os preconceitos para estudar, para frequentar a escola, todas as barreiras que eu frequentei, que eu não podia andar de ônibus, que era apedrejada, que era colocada para fora do ônibus, porque era uma época em que assumir a feminilidade aqui era muito complicada e a gente não tinha tantas travestis na rua naquela época. Então, essa minha subversão de ter que sair, de andar durante o dia, e eu era aquela travesti que andava muito durante o dia e que tentei e consegui enfrentar os preconceitos e a escola. E aí surge, como toda ativista, as indignações do preconceito, da discriminação, da não inclusão social. Então, a partir daí, eu comecei a pensar e a raciocinar. Se eu sozinha, enquanto pessoa, faço o meu ativismo independente, quebrando as barreiras, buscando vencer esses preconceitos, buscando vencer essa discriminação nesta cidade, por que não participar de um movimento, participar de um grupo? E aí a minha entrada no ativismo, ela se dá através de uma vontade de ser candidata às eleições de vereadora, de ingressar como atriz de fato, não como coadjuvante, como sempre fui nos bastidores da política. Sim, vim para a cena política e me tornar um ser político. A partir daí, aí eu procurei o MEL, o Movimento do Espírito Lilás, que já existia aqui em João Pessoa. E chegando lá, eles me falaram que tinha uma Associação Nacional de Travestis, que na época era só de travestis, que estava se organizando no Brasil e que em vários estados já tinham suas associações. Daí me fizeram o convite para a gente fundar a Associação de Travestis da Paraíba, que nós fundamos lá na sede do MEL, e eu fiquei como presidente, e daí eu fiz a minha primeira viagem para Campo Grande para participar de um encontro nacional de travestis que acontecia na cidade de Campo Grande. Aí é onde entra a minha parte do ativismo na história e no cenário paraibano e no cenário nacional. Daí eu fundei a associação, tive vários projetos, fiz várias ações para a população de travestis e fiquei presidente durante quase 10 anos, que atualmente também sou a presidente de novo da associação. É essa a minha entrada no ativismo coletivo e de grupo. Ser travesti numa cidade do interior, lá em Remígio, uma cidade pequena, tanto sofria preconceito, eu quanto a minha família. Mas eu quero dizer que eu sofria preconceito, mas eu acho que o maior preconceito naquela cidade estava mais em mim do que nas pessoas. O medo de sair, disso, aquilo, outro. Porque quando a cidade é pequena e quando você é criada ali, criada e vai vendo as pessoas, dialogando com as pessoas te aceitam com a maior naturalidade. É claro que vão sempre falar, vai sempre um cutucar, síndrome do cotovelo, vai sempre funcionar. Mas assim, a minha vivência, a minha convivência, até os 16 anos naquela cidade foi muito saudável, não senti, se tinha preconceito, se esse preconceito, eu não conseguia visualizar esse preconceito tão forte quanto quando eu cheguei na capital. Lá era assim, tinha a minha família, eu tinha todo o apoio, eu estava ali, qualquer coisa eu estava ali. O difícil era assumir ser travesti para dentro da família, porque para a sociedade a gente vai lutando, a gente vai brigando, a gente vai quebrando a cabeça e a gente vai enfrentar.
Agora, o difícil foi assumir para a família. Mas depois que a gente assume, depois que a família já sabe que não tem como voltar atrás, isso fica diferente. Eu saí de casa para conhecer outros horizontes, para ver uma outra vida, que aquela cidade era pequena e não me comportava mais ali. Eu não tinha muito o que fazer mais naquela cidade. Então eu saí de casa, primeiro eu fugi num circo, passei 2 anos no circo, fui ser artista de circense, que era meu sonho. Depois eu voltei, fugi com 14, voltei com os 16, eu vim para João Pessoa e aqui eu me estabeleci. Mas a minha vivência no interior, eu tenho muita saudade. Não foi uma infância nem uma juventude assim tão sofrida, não. Foi mais sofrida e mais dolorida quando eu cheguei na capital. Porque era um outro horizonte, não tinha família, os amigos eu tinha que fazer, eu tinha que conquistar, eu tinha que batalhar para sobreviver nessa cidade. E aí, dentre todas essas profissões que eu tive, eu também, como toda travesti que vem do interior, eu também tive que fazer prostituição por um tempo para poder sobreviver nessa cidade. Sem demérito nenhum, porque para mim prostituição é um trabalho como outro qualquer, mas foi um momento de necessidade, um momento que eu precisava daquilo para sobreviver, até criar força, coragem, fazer essa coisa guerreira sair de dentro de mim e eu ir buscar a minha sobrevivência nessa cidade. A veia artística sempre esteve em mim desde criança. Quando criança, em casa, eu brincava com os meninos, brincava com as meninas de cozinhado, de circo, disso, aquilo, outro, porque eu vi os circos chegar na cidade, as bailarinas, os trapezistas, aquelas coisas, e eu queria fazer aquilo. Então a gente brincava dentro de casa, minha mãe, para não ver eu na rua, deixava eu brincar com as meninas, com os colegas, e armava um circo no quintal e a gente fazia, representava esses personagens. Então não foi assim, ver e querer. Era uma coisa que desde criança estava dentro de mim. Só que eu precisava criar força e coragem para sair de casa, que era a primeira vez que eu saía de casa, fugir para ir embora no circo. Mas o que me deu o pontapé inicial para fugir para ir foi que eu me apaixonei pelo filho do dono do circo. Então, foi um amor circense que tornou a minha vida artista de circo uma realidade. No circo eu fui porteira, bailarina, trapezista, atriz, aprendi a ser atriz no circo, porque esse circo que eu trabalhava, que eu fui embora com eles, no final, o segundo parte do espetáculo era uma peça de teatro. Não, na verdade, ele era o filho mais velho do dono do circo. Ele, na época, ele tinha quase a minha idade, porque ele tinha uns 16, eu tinha 14, então não tinha uma diferença muito grande de idade. Era assim, foi uma paixão de verdade. Eu me apaixonei, ele também se apaixonou por mim, e a gente combinou e eu juntei o útero ao agradável. Fui embora no circo. Nós vivemos sim uma relação quase de 2 anos, que 2 anos eu passei no circo, vim embora, mas a gente viveu essa relação intensamente. Só que como toda relação, era uma relação clandestina e escondida. As pessoas do circo e as pessoas por onde a gente andava, elas não sabiam que a gente tinha essa relação. Eu fugi para ir para o circo e fugi do circo para voltar para casa. Fugi do circo para voltar para casa porque eu tinha estabelecido um laço, um vínculo familiar com o proprietário do circo. Era como se eu já fosse da família, e fugi porque também fugi desse romance, dessa minha relação que eu tinha com esse garoto. Então eu não avisei para ele que eu ia embora, da mesma forma que eu fugi de casa, eu fugi do circo para voltar para casa. E eu fugi porque eu sonhei. Eu tive um sonho que a minha mãe tinha falecido e nesse sonho eu me desesperei, não contei história, peguei carona, andei de caminhão, saí pedindo carona até chegar em casa. Cheguei em casa, nada disso era realidade, passei 2 dias. 2 dias depois eu recebi um convite de um colega, também um gay que morava lá, que tinha família em João Pessoa, e me convidou para a gente vir passear, tomar um banho de praia. Eu não conhecia mar, não conhecia praia, nós viemos e aqui eu fiquei, passei 5 anos sem dar notícia em casa, não voltei para casa, porque eu queria assumir de fato a minha identidade feminina e vestir todas as roupas femininas que eu gostava e que eu queria vestir. Então, foi um dos motivos que eu não voltei para casa.
porque eu não queria chocar tanto a minha família, isso, aquilo, outro, e eu preferia viver aqui. Então eu vivi aqui, e nesse período que eu cheguei aqui, eu fui para casa desse meu colega, ela cozinhava, trabalhava como cozinheira para uma firma que fazia asfalto e lavava roupa de ganho. Eu fui lavar roupa de ganho com ela, lavava, passava e ia entregar na casa das pessoas. E durante a noite eu ia para a rua porque eu ia me prostituir para ganhar um trocado para ajudar na renda. Era a questão da sobrevivência. 16 anos, ninguém dava emprego, não tinha oportunidade, sem profissão nenhuma. A única profissão que eu tinha era ser artista de circo e não tinha circo nessa cidade, né? A cidade era um circo. Porque a cidade era uma cidade muito diferente, muito machista, muito preconceituosa, onde uma pessoa com identidade de gênero feminina, que vestia roupas femininas, que andava na rua, era achincalhada, era insultada, era provocada, os meninos botavam para correr, jogavam pedra, quer dizer, era uma época muito difícil. Eu trabalhava num bairro de empregada doméstica na praia e estudava aqui no centro. Para mim vir da praia para o centro, eu vinha a pé. Porque eu entrava no ônibus, me botavam para correr, tentavam bater em mim, isso, aquilo. Então, muitos e muitos meses eu vinha e voltava para a escola a pé. Porque eu tinha vontade de estudar e eu queria continuar estudando. E de noite, me matriculei em um curso de teatro, fui fazer teatro e depois, lá na frente, depois de ter passado por várias casas de família, ter sido babá, ter sido cozinheira, um monte de outras profissões, eu ingressei num curso de enfermagem escondido da minha patroa. Aí eu fiz o auxiliar de enfermagem, depois eu fiz o técnico e fiz os concursos, passei e hoje eu sou funcionária pública. Não, porque naquela época, no final dos anos 70, pro começo dos anos 80, é, ninguém tinha definição do que era ser travesti ou ser gay. A gente vivia, vamos dizer assim, a homossexualidade sem ter essa conotação, essa denominação de que era isso ou de que era aquilo. Então, o que é que acontece? A gente não tinha essa experiência e a gente não sabia. Nem quando eu morava no interior, eu nem sabia essa palavra travesti, ela não existia. Ela era uma palavra que eu vim conhecer em João Pessoa. Então, ela no interior não tinha isso. Assim, as pessoas tratavam como afeminados, quer dizer, eu era um afeminado. Então, naquela época, se era, porque gay também era uma palavra que no interior não se falava, era viado, boiola, um monte de outros apelidos pejorativos, mas que pra gente, naquela época, a gente encarava como se fosse normal. Era uma forma preconceituosa, mas era pra gente que vivia ali, era como se fosse normal. Então, mas eu nunca tive essa identidade masculina. E, por fato de viver em casa, sob a pressão da família, sob a pressão de meu pai, que era muito machista, isso, aquilo, outro, minha mãe sabia desde cedo, com 4 irmãos, tudo homem, isso, aquilo, outro, eu era obrigada, e era isso que me incomodava, foi isso que me fez fugir de casa, a vestir roupas masculinas. Então, mas a minha identidade nunca foi uma identidade masculina. Eu era obrigada a me vestir como tal porque estava em casa e por isso eu sofri muito até os 14 anos, porque muitas vezes eu não saía de casa. Muitas vezes eu não ia à rua, muitas vezes eu não ia a festas. Eu inventava que estava doente, simulava situações de doença para não sair, porque eu queria vestir calcinha e a minha era dada cueca. Então, quando eu vestia cueca, para mim, se ficasse um volume na frente, aquilo me incomodava e mulher não tinha aquilo. Então, eu me trancava e eu não saía. Então foi muito difícil essa fase de transição entre os 14 e os 16 até eu sair de casa. Então vim pra cá era para de fato assumir essa identidade integral. Aquilo que eu tentava fazer parcialmente do meu jeito, tentando viver. E aí foi a minha libertação para a minha identidade, assumir a minha identidade de gênero, foi vir para João Pessoa. Na verdade, quando eu cheguei aqui em João Pessoa, eu tinha
outros nomes que eu achava, parecia até assim uma brincadeira, né? Eu colocava um nome, eu não gostava, daqui a pouco eu mudava, eu colocava um nome, eu não gostava, daqui a pouco eu mudava, até de fato eu entender que eu tinha uma identidade feminina e que eu tinha que ter um nome para ser chamada para a vida toda. Então eu pensei, fiquei pensando, e aí eu sempre achei que Fernanda era um nome forte, e aí eu coloquei e fiquei até hoje com esse nome. A questão da construção do corpo, eu fui uma pessoa que a natureza foi muito benéfica comigo. Eu não nasci com muitos pelos, eu não nasci com uma característica masculinizada, eu já tinha um rosto, um corpo um pouco feminilizado naturalmente. Eu tinha um cabelão grande que batia na bunda, como todo mundo sempre sonha e acha que travesti tem que ter cabelo grande, mas eu tinha porque meu cabelo crescia e era naturalmente, eu deixei crescer. Então, até a época, quando eu cheguei aqui, dos 16, foi quando eu vim conhecer através de boca dos colegas que tomavam, a questão de hormônios. Que na verdade a gente tomava o anaciclin, tomava a buclina, que era uma vitamina que a gente dizia que crescia a bunda, e tomava Perlutan, que eram anticoncepcionais que a gente tomava para aquecer os seios. E aí, para construir essa identidade, eu fui tomar esses hormônios para crescer os seios, que de forma exagerada e erroneamente, em vez de eu tomar 1, 2, 3 comprimidos por dia, eu tomava 9 comprimidos por dia, naquela ânsia, naquela ansiedade de que esses seios e esse corpo ficasse cada vez mais feminino rapidamente. Então, foi esse o meu processo. Eu só vim para a bombadeira e para o silicone aos 35 anos. Até os 35 anos, eu vivi de uma constituição física muito boa e eu não precisei de usar os artifícios da aplicação do silicone até os 35. Eu fiquei só no hormônio. Então, meu corpo, meus seios, era tudo hormônio até os 35. E aí a gente vai vivendo, tem uma paixão aqui, uma paixão ali. Numa dessas desilusões amorosas, eu fui perdendo peso, emagreci, fiquei um pouco deprimida, até eu acordar e dizer, não, agora eu preciso me amar outra vez e voltar para a cena. Foi aí eu já trabalhava, já estava empregada na Cândido Vargas, já estava trabalhando como técnica de enfermagem, já trabalhava em Goiânia, e aí eu disse, agora vai chegar a hora que eu vou ter que colocar silicone. Eu queria os seios um pouco maior, eu queria os quadris um pouco maior, e aí foi quando eu fui pra ser bombada mesmo. E aí eu enfrentei aquilo que toda travesti enfrenta, a dor e a delícia de saber o corpo que deseja e o corpo que quer. Por isso, quando as pessoas criticam travesti, tem que pensar 1000 vezes antes de criticar, porque nós construímos o nosso corpo às duras penas e com muita dor e com muito sofrimento. Na verdade, na política eu estou desde criança, porque no interior a gente se envolve com política mesmo sem querer. Eu com 10, 11 anos, eu ia para os comícios, eu declamava poemas, eu subia nos palanques para pedir voto para as pessoas. E aí quando eu chego aqui em João Pessoa, o que me leva de fato para a política é porque a gente, quando eu já tinha uma sessão social um pouco, já era conhecida por conta do trabalho, da profissão de enfermagem, isso, aquilo. Então, isso me levou a um cenário de visibilidade. Entendeu? Então, essa visibilidade me fazia com que eu percebesse que faltava alguém para lutar, para trabalhar e para defender o direito dessa classe, a qual era a minha classe, a classe de travesti. Porque movimento de gays sempre existiu aqui, movimento de lésbicas, mas as pessoas não tinham um movimento próprio e característico que defendesse e conhecesse a fundo as demandas dessa população. Então, eu já tinha essa vontade de participar de movimentos, aquilo outro, mas nunca era convidada, por ser uma pessoa que tem um pensamento próprio, que elabora os meus pensamentos, o meu raciocínio, e que vou para o confronto, que não concordo, que debato, que vou para o enfrentamento. Muitas vezes eu era colocada de lado porque as pessoas preferiam muitas vezes nos movimentos pessoas que concordassem, que balançassem a cabeça, que aceitassem tudo. E eu sempre fui uma aquariana daquelas, aquariana babado. Para mim,
ou é ou não é. E o meu pensamento nem sempre ele tem que prevalecer. Mesmo que a gente debata exaustivamente, mas eu gosto do debate e gosto do confronto. Então isso foi me instigando cada vez mais a querer participar. E aí eu vendo essas coisas que acontecia, das meninas serem presas injustamente, da polícia ficar na praça botando as meninas para correr, para dar ibope, para no outro dia ter matéria de jornal, para publicar e o trabalho da polícia, aquilo outro, isso me indignava. E quantas vezes também eu não levei carreira da polícia só porque a polícia queria me prender. Porque teve uma época que eu nunca roubei, nunca matei, nunca estupei, nunca violentei, nunca fiz nada de errado, não era usuária de droga, nada. Era só uma travesti. Mas o fato dessa visibilidade dessa travesti aguçou alguns policiais, alguns sargentos, delegados que queriam, a fina força, me prender, porque eles já tinham prendido todas as travestis da cidade. Então, ele, graças a Deus, nunca conseguiram. E agora que ficou um pouco mais difícil, porque quando você vem para a cena política, as pessoas pensam 10 vezes que vocês vão te prender à toa, ou quando você tem conhecimento de leis, das leis, as pessoas elas ponderam mais, não vão te prender à toa, aleatoriamente, como prendeu no passado, apenas para ter matéria de rádio, que naquela época não era nem televisão, era matéria mais de rádio para dar ibope para a polícia. Então, vendo essas indignações, eu queria ser uma vereadora para trabalhar em prol dessa população, não só dessa população, da população no geral, mas especificamente da minha população, de gays, lésbicas, travestis, e fui procurar um partido político, me filiei no PT, mas antes eu procurei um movimento para ter o respaldo do movimento. E o que eu ouvi do movimento foi, para você ter o respaldo do movimento, você tem que participar do movimento. E aí eu construí a associação, fiz um trabalho político com essa associação. Depois de 2 anos, eu fui para a primeira candidatura. Na verdade, eu entrei no movimento, se eu não estou enganada, nos anos 2002, por aí assim. E a minha primeira candidatura foi 2008, parece. Eu nem lembro mais, mas eu acho que foi 2000 e foi 2000 e foi 2006, 2008, foi. 2004, 2008, 2012. Foi 2004 eu fui para a primeira candidatura. Aí eu me candidatei no PT, fui concorrer vaga lá dentro com os homens, porque não tinha cota, tinha cota para mulheres, mas não reconheciam a identidade de gênero de travesti como mulher. Mas eu acabei conseguindo a vaga, saindo candidata e fui para a campanha. Fui muito bem aceita, é uma campanha que as pessoas esperavam uma travesti estereotipada, com um monte de propostas, de ideias mirabolantes. Eu não, fui fazer uma campanha normal, como uma candidatura normal, como deve ser, sem prometer, sem mentir, sem enganar ninguém, que essa não é a minha praia. Então eu precisava fazer uma campanha que mostrasse para a sociedade que a travesti não é só aquela travesti barraqueira, aquela travesti que o povo conhece da prostituição, de fazer confusão, como o estereotipo que as pessoas têm de travesti. Então a campanha ela foi muito bem aceita. Eu, na primeira campanha, não tive nenhum preconceito, não sofri nenhuma discriminação durante a campanha, nem da mídia, nem da população na rua. Era uma campanha que eu frequentei quase todas as favelas e periferias de João Pessoa e entrava e era muito bem recebida. Nunca recebi nenhuma rejeição da população. Mas infelizmente, ou felizmente, na primeira campanha eu ainda consegui, sem dinheiro, sem patrocínio, 935 votos. Ótimo. Na campanha de 2008 eu continuei no PT. E aí as pessoas já apostavam mais, já fizeram mais material, outros candidatos já apoiavam minha campanha, como por exemplo o padre Luiz Couto, que era do PT, e abraçou a minha campanha, que ele sempre foi um defensor dos direitos humanos, e eu fui para a campanha, eu tive 1.875 votos. 2012, inventaram de me colocar para uma campanha de deputado estadual, que não era a minha vontade. Eu fui e ainda consegui ter 2.950 votos. Na verdade, esses estereótipos, eu acho que eles são verdadeiros, mas eles não se aplicam muito aos dias de hoje.
apesar dos pesares de ter ainda essa característica. Mas, de fato, de ser um Estado coronelista, machista, é porque nós estamos numa região que ela toda é uma região de coronéis. O Nordeste é uma região de coronéis. Então, isso vem dos passados, das culturas, das políticas que elas eram empregadas, da forma como essa cultura política ela foi se construindo. Mas a gente aqui na Paraíba não era fácil no começo. Nós enfrentamos muitas barreiras, levamos muita carreira da polícia ao fazer ativismo. E nós tínhamos que fazer muitas vezes escondido. Mas enfrentamos, conseguimos agregar, fomos trazendo outros atores, universidades, outras pessoas que pensavam, outros intelectuais para o movimento. Nós fomos construindo um movimento. E a partir de construir o movimento, com o surgimento das paradas que a gente foi organizando e sensibilizando a sociedade e a população, e principalmente sensibilizando os gestores públicos, que esses eram os nossos gargalhos. Porque a sociedade, ela pode até ser preconceituosa, ela pode cometer preconceito, cometer alguma discriminação, mas por falta de conhecimento e por falta de informação, que esses gestores e as políticas não favoreciam. Então o movimento foi sempre lutando aqui, lutando ali, tentando construir uma política aqui, construir uma política ali. E nesse construir uma política aqui, construir uma política ali, com essa visibilidade e com os militantes, que nós temos militantes e ativistas muito fortes e enganjados nessa luta aqui na Paraíba, e nós formamos com outros atores que não necessariamente são LGBTs, mas nós trouxemos para a nossa luta. E aí hoje a gente consegue vislumbrar que aquele Estado tão machista, tão coronelista, tão violento com a população LGBT, que não exista ainda essa violência, hoje é um Estado bem mais tranquilo para essa população viver. Mesmo ainda tendo muita violência contra LGBTs, mas a gente aqui consegue vislumbrar que nós conseguimos avançar em muitas políticas públicas municipal e estadual. Hoje, com a luta do movimento, e eu sou uma pessoa que sou muito feliz quando eu olho as políticas que estão aí, tanto local, tanto municipal, quanto estadual, quanto nacional, que eu posso dizer que tem a minha mão e um pouco do meu QI desgastado para ajudar a construir essas políticas. Eu vejo hoje um novo horizonte para a população LGBT, porque eu também ajudei a construir isso. Quer dizer, era isso que eu queria lá atrás, ajudar a construir, fazer com que os LGBTs tivessem, principalmente a população de travesti, pelo menos dias melhores e pudesse transitar, andar e passear, ir para qualquer lugar como ser humano durante o dia e a noite. Então, hoje aqui a gente tem avançado muito. Se você olhar os outros estados, hoje aqui nós temos Coordenadoria LGBT Municipal e Estadual. Hoje nós temos Conselho Municipal e Estadual. Hoje nós temos a Delegacia de Crimes Homofóbicos, que eu ajudei a construir e funciona muito bem. Hoje nós temos um ambulatório que cuida também, específico da população de travestis e transexuais, que eu ajudei a construir essa política no Conselho Nacional e na política lá do DAGEP, em Brasília, na Secretaria de Estratégica e Participativa. Ajudei a construir essa política e trouxemos para cá. Nós temos o ambulatório, nós temos hoje uma política de transcidadania. Nós temos hoje os LGBTs incluídos nos programas de habitação, porque nós ajudamos a construir. Foi isso que ajudou a minha entrada de candidatura, a abrir o caminho para outras candidaturas, e essas candidaturas e as discussões que a gente faz dentro dos partidos ajudaram a construir essas políticas. Nada é de graça, tudo tem um contexto, mas sempre tem a participação e a interlocução e o movimento presente. Então, hoje a gente aqui tem muitas políticas públicas, municipal e estadual para a população LGBT. Isso é fruto da nossa luta, é fruto do nosso desgaste físico, psicológico, social e os embates políticos que a gente teve e a participação dos LGBTs na política. Porque até hoje não conseguimos eleger um LGBT em João Pessoa, mas toda eleição nós temos várias pessoas candidatas e isso mostra para a sociedade e para os políticos, para os gestores, que nós também
sabemos fazer política e também precisamos construir as políticas, não só para a nossa população, mas para toda a população. Essas campanhas teve a cara do movimento, sempre foram construídas junto com o movimento. O movimento sempre teve a participação direta ou indireta, emprestando suas caras, como a minha, que já teve em diversas campanhas, campanhas de DST, campanhas de direitos humanos. Essa campanha do Nego era exatamente para a gente mostrar que mesmo numa terra coronelista, machista, mas a gente não negava os nossos direitos LGBTs, não negava as nossas identidades e o direito de ser LGBT. Então, mas nos governos que a gente começou a construir a partir, isso a gente vem debatendo, não conseguíamos avançar, mas todas essas políticas, tanto local, municipal, estadual como nacional, elas começam a partir do nível nacional com a entrada do governo do presidente Lula. Porque o Fernando Henrique falava, segurava a bandeira, mas não tinha nenhuma política introjetada para essa população. A partir do governo Lula, a gente começa a construir as políticas com a instituição da primeira conferência, dos conselhos, das coordenadorias, e isso vem para os estados e vem para o município, e a gente começou a construir. A partir daí, independente se aqui era governo, não era governo petista na época, era governo do PSDB, depois governo do PSD, e a gente foi ajudar a construir. Hoje, a gente só tem uma gestão petista, que é o governo municipal, mas essas políticas, todas elas, a maioria foram construídas lá atrás, que deram projeção às políticas que foram construídas hoje, com esses governos mais progressistas, foi lá atrás, mas tudo isso começou a partir da entrada do governo Lula na presidência da República. Foi que nós tivemos essa abertura, porque Estado e município se foca muito e tem muito olhar da projeção nacional do que se trata lá em Brasília. Mas aí a gente teve essas aberturas e começamos, de fato, a aproveitar o momento e a construir esses momentos e essas políticas para a população LGBT na Paraíba. Eu faço a minha avaliação que, para nós, foi a abertura que nós queríamos. Se nós não avançamos mais, muitas vezes o movimento também não foi muito articulado para fazer com que aquilo que a gente aprovasse, porque eu sei que o que as pessoas questionam é que a gente poderia ter avançado muito mais no governo Lula, aprovando as leis que a gente buscava, como a lei anti-homofobia, a lei da transfobia, a lei da identidade de gênero, todas essas leis que tramitam, que nós não conseguimos aprovar, a criminalização da homofobia, e a gente achava que, por ser o governo Lula, os parceiros que a gente tinha, os equipamentos que a gente estava envolvido ali dentro, Conselho, Secretaria de Direitos Humanos, todas que o LGBT, as políticas LGBT nesse governo, elas perpassavam todos os ministérios. Em todo ministério tinha uma coisinha, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas esse pouquinho aqui, esse pouquinho ali, foi o que a gente conseguiu fazer, foi o que a gente conseguiu construir. Mas também faltou muita estratégia do movimento LGBT, que também achou que a comodidade, que estava muito confortável com o governo que estava e que não abriu os olhos para trabalhar mais ainda para que essas políticas que ficaram para trás fossem aprovadas. Porque, de fato, nós temos algumas políticas públicas. O que faltou é essas políticas estarem garantidas através de leis, que a maioria são decretos. A maioria são decretos, que qualquer governo que chegar pode acabar. Mas faltou a gente ter trabalhado mais essa questão de ter conseguido mais apoios de parlamentares que muitos se diziam parceiros, eu posso dizer, porque eu fazia essa crítica na época, muitos se diziam parceiros porque achavam que o movimento estava em ascensão. Então queria colar junto do movimento. Mas na hora de defender e de aprovar as nossas políticas, não votavam favorável ou se abstinham de votar. Então, aí é o que as pessoas questionam e avaliam e questionam era que, por ser o governo Lula, com essa aproximação e com essa parceria que foi muito frutífera com o movimento LGBT, o governo poderia ter dado a canetada e ter
assinado, ou poderia ter feito a interlocução política com os seus parceiros e ter aprovado essas leis. Eu acho que faltou tanto do lado do governo, como para mim, a minha avaliação é que também faltou um pouco mais de empenho do movimento LGBT, de buscar os outros políticos parceiros de verdade, esquecer o oba-oba de muitos políticos que chegaram junto, que estavam juntos, só para dizer eu tô junto, mas que nunca fizeram nada pelo movimento. Então eu acho que o movimento perdeu esse filão de poder fazer com que a gente pudesse ter avançado. Mesmo sabendo que, mesmo sendo o governo Lula, era também difícil para a gente conseguir o que a gente almejava, para além daquilo que a gente conseguiu. Porque a bancada ruralista, a bancada evangélica fundamentalista, a bancada religiosa fundamentalista elas estavam o tempo todo se armando e dialogando e tentando derrubar tudo que a gente construía. Haja vista que na conferência, eles foram fazer pressão na primeira conferência para o presidente não ir à conferência. O presidente Lula, que foi, como sempre foi, muito macho, nordestino aguerrido, e disse: eu vou à conferência. Mas ele foi ameaçado e barganhado que se ele fosse à conferência, eles se retirariam do governo ou não aprovariam, não votariam nos projetos do governo. Mas mesmo assim o presidente Lula peitou e foi lá. Eu digo isso porque eu estava lá participando dessas articulações, inclusive dentro do governo, junto com o movimento LGBT, que fazia parte da organização da conferência, e presenciamos essas cenas. Então, não era tão fácil também. Agora, a gente poderia ter aproveitado mais, e o governo, sim, também poderia ter feito mais. Foi ótimo, foi bom, mas não chegou a ser ótimo nem excelente o quanto a gente precisaria para suprir as nossas demandas, principalmente porque nós não tivemos neste país nem uma lei aprovada que criminaliza a homofobia, que essa foi sempre a nossa luta e a nossa batalha para criminalizar a homofobia, lesbofobia e transfobia. Eu não vejo dessa forma. Eu sei, como eu acabei de dizer, que a gente avançou no governo Lula. É claro que a gente esperava que o governo, da forma como a gente estava fazendo, com a mesma velocidade que a gente estava fazendo, as políticas LGBTs no governo Lula, a gente esperava que isso fosse também no governo Dilma. Mas a gente tinha um pezinho atrás, porque a gente sabia que Dilma não era um governo popular. Dilma não veio da base das bases populares dos movimentos sociais. Dilma veio de uma hierarquia elitizada. Então Dilma foi trabalhada e construída para substituir o Lula. Não para substituir o Lula nas políticas e dar continuidade às políticas. Então, mas dizer que a política foi assassinada no governo Dilma, me desculpem, me perdoem, vocês LGBTs que fazem essa avaliação. Porque eu continuei, junto com outros LGBTs, construindo e tentando implementar as políticas que foram planejadas no governo Lula, que nós conseguimos aprovar e executar no governo Dilma. Porque eu era conselheira nacional de saúde e ajudei a aprovar dentro do conselho. Levamos para debater e aprovamos. Trabalhamos muito nos bastidores para aprovar a política do processo transexualizador. Não é a política ideal, não é a política que a gente queria, mas foi a política que deu para a gente aprovar no governo Dilma. Então, Dilma não acabou a Secretaria de Direitos Humanos, Dilma não acabou a Coordenadoria LGBT, Dilma não acabou a política do processo transexualizador, não vetou. Então, não foi um assassinato. A conjuntura política e a pressão política e a forma política como a presidenta Dilma fazia, porque ela não veio dessa base popular, ela veio de uma base elitizada e ela cedia muito às pressões dos seus políticos correligionários que estavam ali em volta, às pressões políticas e não às pressões da sociedade. Então, tivemos esse debate. Deu uma certa esfriada no governo Dilma? Deu. Mas o governo Dilma sofreu muito mais enxurradas de ataques e ela não sabia se defender desses ataques e cedeu muito mais a nossa política para os fundamentalistas do que o governo Lula. Isso é fato, isso é verdade. Mas assassinar, para mim, quando eu digo assassinar, quando eu assassino,
eu elimino, eu acabo. As políticas continuaram acontecendo. Pode ser que elas não aconteceram com a mesma intensidade, com a mesma frequência que aconteciam no governo Lula. Mas assassinato da política LGBT é uma metáfora ou é uma crítica muito pesada. Porque se tivesse sido assassinada, hoje algumas políticas não estariam ainda acontecendo. Assassinada, elas estão sendo agora, pós-Dilma. Aí sim. Por que que essas pessoas não fazem esta avaliação? Por que que essas pessoas não fazem essa crítica agora? Está sendo assassinado e não tem ninguém na rua para bater nesse governo. Mas no governo Dilma tinha. Quantas manifestações LGBTs nós não fizemos também no governo Dilma para fazer pressão, para isso e para aquilo? Quantas estão sendo feitas agora nesse governo que eu nem ouso dizer o nome? Na verdade, eu não sei se foi tão bom assim transformar a coordenadoria numa diretoria. Não sei se era isso que a gente, o movimento, brigou e lutou lá atrás no governo Dilma, não. Eu posso até estar esquecida ou equivocada. Ter uma travesti lá, para nós é importante. Eu não estaria. Neste governo, eu não estaria. É tanto que eu me ausentei de muitas atividades nacionais que digam respeito aí a Brasília. Porque eu não pactuo, não concordo com este governo. Mas, por outro lado, o movimento também não pode se esconder neste governo. Ter essa travesti lá nesse lugar, para nós, num governo desse de direita, é importante. Mesmo que ela não tenha autonomia, que ela não tenha recurso para trabalhar, que ela seja tutelada e monitorada pelos gestores aliados do governo aí que aí está, é diferente. Agora, se vocês olharem a campanha, eu recebi o material. Eu não, no governo Lula, no governo Dilma, nós ousaríamos muito mais em fazer uma campanha daquela. E essa campanha ela foi feita via o quê? Onde sempre os LGBTs foram colocados? No círculo do Ministério da Saúde, no departamento de AIDS. Então, não sei se essa campanha é tão importante quanto seria a campanha que foi vetada das prostitutas. A campanha das prostitutas foi vetada porque era um governo que dava até o direito da gente ousar tentar fazer uma campanha daquela. Agora, num governo desse de direita, que faz uma campanha para dizer que fez uma campanha água com açúcar, que não ousa, que não é ousada, que muitas vezes a campanha tenta até maquiar a presença e a visibilidade do movimento. Com o governo Dilma, algumas coisas foram vetadas, algumas coisas foram brecadas, como eu disse lá atrás, por conta da pressão que ela cedia. Mas as políticas continuaram acontecendo. Para além dessa campanha e a transformação da coordenadoria numa diretoria, que temos mais? Que temos mais? Não temos mais apoio do governo para determinados movimentos que a gente fazia em Brasília, manifestações, caminhadas. Quantas caminhadas o movimento tem feito? E o movimento não tem dinheiro para se bancar. Mas, mesmo assim, com a deficiência, com a dificuldade, nos governos para trás nós tínhamos. Então, a minha avaliação é que continua sendo um governo de direita, machista e que nada vai fazer pela população LGBT, mesmo tendo LGBTs nesses lugares. Mas eles estão lá apenas para demarcar território. Nós existimos e estamos aqui. Mas qual o poder político? Qual o poder de decisão? Qual a política está sendo aprovada? Qual delas? Política de fato. Campanha, um cartaz, até as nossas ONGs faziam. Nós fazíamos isso nas nossas ONGs. E se a gente quiser hoje, a gente ainda faz. Mas qual foi a mídia que foi divulgada? Qual foi o ato solene de lançamento dessa campanha que foi feita? Foi feita e mandado para a gente divulgar. Com toda a deficiência, com todos os problemas,
Mas nós fizemos lançamento de campanhas no governo Lula, no Senado Nacional. Nós fizemos campanha no governo da Dilma, várias campanhas nós fizemos. Infelizmente teve o veto da campanha das prostitutas, que era um outro ministro na época, que houve até demissões do departamento. Mas já era um segmento do fundamentalismo religioso que se avizinhava, que já estava entranhado dentro do governo para derrubar nossas políticas. E hoje? Eles estão todos alinhados na mesma linha. Por que que hoje não temos essas políticas e elas não avançam? Então a minha avaliação é essa. Eu nem ouso dizer, não temos governo. Temos uma pessoa representando o país naquele lugar, mas governo não temos. Temos governo, mas não temos governabilidade. Eles sempre existiram como nós sempre existimos. Há quanto tempo nós passamos sem a visibilidade política e social? Eles não surgem, eles ressurgem para a cena política quando eles entram, de fato, e assumem, tentam dominar todos os partidos políticos. E aí eles começam a crescer politicamente, eles começam a se proliferar nas cidades, nas sociedades, nos lugarzinhos menores que tem, eles começam a arrebanhar os seus fiéis, começam a lapidar essa população contra a população LGBT que ganha a visibilidade destes governos. Foi essa visibilidade, o ressurgimento do movimento LGBT para um cenário que não fosse o cenário via patologia, via AIDS, né? Porque para trás desse governo, o movimento LGBT ressurge com força, que se criam todas as ONGs desse país, praticamente, a partir da epidemia da AIDS. Quando nós fomos acusados de sermos a peste gay, de sermos os proliferadores, e eles começam a surgir daí. Mas não tinham força, porque eles não tinham argumento depois para justificar a força deles contra nós como seres patológicos, transmissores e vetores dessa patologia chamada AIDS, porque o mundo científico descobriu que a AIDS não veio de nós, não era só nós que tínhamos, que toda a população tinha e poderia estar infectada com o vírus da AIDS. Então, deixaram essa bandeira de lado, ficaram quietinhos. Quando o movimento começa a surgir com as bandeiras de luta dos direitos humanos, quando o movimento começa a surgir com a entrada das pessoas dentro dos partidos, construindo política, debatendo lá dentro e tentando ganhar essa visibilidade, quando a gente vem para a cena social, aí a ascensão deles começa a surgir, porque eles chegam a uma conclusão de que nós estávamos ganhando visibilidade social com muita velocidade. Então eles tentam surgir rapidamente para tentar brecar essa visibilidade que a gente teve. Então daí o avanço. Aí eles entram onde? Eles vão todos começar pelo lugar onde se constrói e onde se destrói a política. Nos partidos políticos. Aí eles começam a assumir casas de vereadores, casas de assembleias de Estado, vão para os governos, vão para o governo federal e hoje estão em todos os partidos. Porque eles não têm só o partido deles. A filosofia deles temos que estar em todos os lugares que nós precisamos dominar. Então, como eles pretendem, eles querem fazer do Brasil um país de uma religião, que a religião, muitas vezes a religião é evangélica fundamentalista, eles começam a surgir para bater em nós. Porque batendo nos LGBTs, foi assim que muitos políticos fundamentalistas conseguiram se eleger e ganhar visibilidade política. Haja vista, tá aí o tal do Bolsonaro querendo ser candidato a presidente da República. Batia em quem? Ele não batia nos outros deputados, ele não batia nas mulheres, ele não batia no movimento negro, ele não batia no movimento de AIDS, ele não batia no movimento de moradores de rua, nem nos MSTs. Ele tinha um foco, o foco era o movimento LGBT. E com essa visibilidade do movimento LGBT, os LGBTs aproveitam e ganham uma certa liberdade de expressão.
de se expressar, de sair, de andar abraçado, de pegar na mão, de se beijar em público, que começa mais uma vez a incomodar esta sociedade que sempre foi moralista. E aí os fundamentalistas se aproveitam dessa falsa moral da sociedade e eles vêm para a cena. É aí onde vem o avanço. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque se a gente não tiver cuidado com isso, nós vamos ter um retrocesso político muito grande com esse governo que está aí, que é um governo que maqueia, dá um beijinho e duas tapas para o outro lado. Esse daí nós temos que ter muito cuidado, principalmente com o avanço dos fundamentalistas religiosos, porque eu temo de voltar à década de 60, final de 60 para os anos 70, onde a gente não tinha sequer o direito de dizer quem a gente é e nem sequer o direito de ir e vir livremente. Eu tenho temores, mas em cima desses temores eu tenho perspectivas. Porque para o movimento LGBT nada foi tão fácil, nada foi dado. Tudo foi conquistado às duras penas. Quantas pessoas precisaram morrer, precisaram sofrer tantas violências para que a gente pudesse estar na cena política e na cena social, discutindo, debatendo e buscando e construindo os nossos direitos. Então, o meu temor é que isso avance, a gente perca minimamente as políticas que a gente conquistou, que a gente perca minimamente os direitos que a gente conquistou, mesmo sem lei de expressão, de liberdade, de transitar, de se movimentar e de fazer movimento, que a gente venha sofrer a repressão que a gente já sofreu, porque muitos LGBTs não vivenciaram, não passaram e não conseguiram, não estavam nessa época da ditadura. Muitos LGBTs são jovens demais e não sabem o que foi a ditadura, não sabem o que foi o período militar. Então, o meu medo é que isso volte. Mas a minha perspectiva de futuro é que cada vez mais, com o avanço dessas tecnologias que a gente tem hoje, que hoje não se faz ativismo só de rua, e eu ainda sou ativismo de ir pra rua, de debater, de fazer parada, de entregar panfleto, de arrebatar os LGBTs para o nosso lado e a população para o nosso lado, mas com o avanço das mídias hoje, eu tenho a perspectiva de que a gente crie força, porque se a gente já sofreu, já foi humilhado lá no passado, já fomos atrocidados lá atrás, e por que agora, eu já estou velhinha, mas eu espero que os outros, os jovens, acordem e venham para a cena política, para a cena social, buscar e garantir minimamente o que a gente conseguiu até hoje. Porque a minha perspectiva de futuro é que os jovens, com essas mídias todas que estão aí, essas formas novas de fazer ativismo, que não façam só o ativismo por fazer o ativismo. Façam e vão para a luta, buscar e garantir esses direitos. Eu vejo ainda que se o movimento LGBT, de uma forma geral, parar de brigar mais internamente, de debater internamente, de fazer palestras internamente para os iguais, que cada LGBT já sabe do que passa. Se nós construirmos outras estratégias, a gente tem a perspectiva de, se não vencer, mas pelo menos não deixar se vencer, não deixar se abater, porque a linha é vencer e nos abater, e a nossa linha é tentar vencer ou pelo menos não deixar se vencer nem se abater. Eu acho que a gente tem uma perspectiva de futuro, sim. Eu também estou vivendo essa depressão ativista, mas eu acho que por conta desse desmonte que a gente vê hoje nas políticas pró-LGBTs, ou a extinção da maioria delas. Mas eu acredito que se a gente chegou até aqui, se a gente apanhou, se a gente construiu, essa nova geração LGBT está apanhando também, de outra forma, mas ela precisa acordar e fazer o ativismo. Eu viveria assim. Eu acho que é uma vida que valeu a pena, porque assim, hoje eu não me enxergo e não me reconheceria
como ser e não reconheceria a minha existência se ela não fosse, ela não tivesse tido essa intensidade e essa garra que eu tive para chegar até aqui. Eu acho que eu ainda tenho umas garras para ir até a frente. O tempo e a idade, as limitações do corpo é quem vão dizer se eu ainda vou fazer. Mas para mim valeu a pena sim, porque me deu força. Eu consegui ter ao meu lado a minha família, consegui construir uma família, consegui ter profissão. Quer dizer, hoje eu sou profissional de saúde, hoje eu sou ativista, hoje eu sou mãe, eu sou avó. Quer dizer, para mim valeu a pena ter chegado até aqui, porque tudo isso que eu sou também faz parte dessa participação, dessa trajetória do movimento. Porque a pergunta que eu faço para mim mesmo é: se eu não tivesse nesse movimento, quem seria Fernanda Benvenuti? Quem seria Fernanda Benvenuti? Apenas uma travesti? Sim, apenas uma travesti. E não Fernanda Benvenuti, a travesti política, a travesti ser polêmica ou não, mas não seria eu. Eu não seria Fernanda Benvenuti se eu não tivesse vivido tudo isso para chegar até aqui. Porque se não foi fácil, se foi difícil, se foi dolorido, mas para mim, como eu disse lá no começo, quando eu olho essas coisas, me dá um alento, me dá um gostinho de vitória. E a vitória para mim é sempre querer mais, porque até depois de morta eu ainda vou incomodar. Quando eu entrei no movimento, eu nunca pensei na trajetória até onde o movimento pudesse me levar, né? Porque se eu me tornei essa pessoa nacionalmente conhecida e internacionalmente conhecida, eu me tornei, a partir dali daquela conferência, internacionalmente uma pessoa conhecida. Eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse estar do lado de um presidente da República. Não simplesmente pelo fato de ser travesti, pelo fato da minha origem simples, humilde, pobre, vinda lá do interior. Eu nunca pensei que eu chegaria a estar ao lado de um presidente e ainda mais sendo travesti. Para chegar até ali, o movimento me levou, eu estava participando de diversas articulações políticas no cenário nacional, através da ANTRA, que é a associação, na época, de Associação Nacional de Travestis, e eu era vice-presidente, e tinham vários nomes colocados e foi votado e decidido que teria que ser uma travesti pela trajetória da vivência da travestilidade no Brasil, pelo sofrimento, por esse grau de vulnerabilidade e de violência que as travestis passam no Brasil. Então, tinham outras travestis que foram votadas e aí votaram no meu nome. E aí me chamaram, falaram comigo, eu estava na organização e começou toda essa trajetória. Teve vários embates políticos, discussões, os gays não queriam, outros queriam, e aquela coisa, até que foi decidido que naquele momento seria eu. E foi me pedido para que eu fizesse uma fala do movimento, porque não era Fernanda falando de travesti, era Fernanda falando do movimento, porque eu estava ali para representar o movimento nacional de movimento LGBT. E me foi dito para falar algumas coisas. Como sempre, foi escrito um texto, mas eu nunca sigo o texto. Pode até escrever, eu posso até escrever, mas eu nunca sigo o texto nem para servir de tópico, porque eu sou aquela pessoa que quando eu começo a falar, as coisas me vêm, e se não está no texto, como que eu vou colocar? Vai parecer que eu estou fugindo da realidade. Então eu prefiro falar abertamente. Eu falei dos meus sentimentos, dos sentimentos do movimento, daquilo que o movimento vivenciado, que o movimento passava até aquele momento, e da violência sofrida pela população de travestis, que naquele momento também era a população mais assassinada no Brasil. Então, assim, naquele momento eu nem pensei, nem lembrei que eu estava falando para o presidente. Para mim, eu estava falando com o presidente, mas não dei a ênfase. Aquela coisa louca de estar na minha... Porra, eu vou falar isso pro presidente? Não.
Se tivesse saído um palavrão, também tinha saído do mesmo jeito, naturalmente. Mas eu falei o que era o meu sentimento e a minha vivência de movimento. Então, por isso que emocionou o presidente e emocionou todas as pessoas que estavam naquela conferência. Porque eu não segui nenhum script do que estava escrito para ser dito. Dali, Fernanda, a travesti, falando para o presidente e falando para o mundo que estava sendo transmitido naquele momento. Então, eu só vim ter noção da importância disso depois que teve a repercussão. Porque até terminar, para mim, eu só tinha feito a fala.